Retornando, mais uma parte, mais uma aula de direito administrativo. Já vimos princípios, poderes, organização administrativa, serviços públicos. Deve ter até esquecido algum assunto, mas eu não esqueci que estamos no meio do tópico relacionado a atos administrativos e controle da administração pública. Fizemos até a questão de número 4 desse bloco de questões e agora vamos para a questão de número 5, que diz o seguinte, ó. Com o objetivo de retaliação política, o novo prefeito João, tão logo tomou posse, praticou ato administrativo determinando a remoção de servidor público efetivo municipal José, seu antigo desafeto, que não o apoiou na campanha eleitoral. Pausa até aqui, porque já está dizendo o seguinte, ó. Retaliação. Fez a remoção de um servidor público porque ele era o seu desafeto. Continua e diz: inconformado, José buscou assistência jurídica na Defensoria Pública, ocasião em que lhe foi informado que era viável o ajuizamento da ação judicial visando a nulidade do ato de remoção diante do abuso de poder na modalidade de excesso de poder com vício no elemento competência do ato. Veja só, existe o uso de poder, que é o uso normal do poder, e existe o abuso de poder. O que é o abuso de poder? É quando o administrador ele pratica atos irregulares, tanto na competência quanto na finalidade. Como assim? O abuso de poder é gênero e dentro do gênero abuso de poder existem duas espécies. Quais são elas? O excesso de poder e o desvio de poder. O excesso de poder ocorre quando o administrador pratica um ato sem nem possuir competência para tanto, ou seja, ele nem poderia estar fazendo aquele ato, mas ele vai lá e faz. E o desvio de poder acontece quando, apesar de o administrador ser competente para praticar o ato, ele pratica o ato aqui, ó, para finalidade diversa da prevista em lei. Então, abuso de poder é gênero, no qual eu tenho duas espécies. O excesso de poder, o defeito é na competência, porque o administrador pratica o ato sem possuir competência para tanto, e o desvio de poder, que pode ser chamado também desvio de finalidade, porque o defeito está exatamente no fato de o administrador praticar o ato para um fim diverso do previsto em lei. Aí, voltando aqui na questão, está dizendo que um prefeito ele fez a remoção de um servidor. O prefeito não pode remover ou ele pode remover? Pode. Ele tem competência para fazer essa remoção. Só que eu te pergunto, ele está removendo no exemplo desta questão para a finalidade que a lei manda? Não, ele não está pensando na necessidade do serviço. Ele está fazendo a sua remoção por vingança, por aqui, ó, retaliação. Logo, realmente existiu um abuso de poder. Até aqui tá certo, existiu um abuso de poder. Só que o abuso de poder não foi na modalidade de excesso de poder. O problema não é na falta de competência. O que aconteceu aqui foi um desvio de poder. Por quê? Porque o administrador praticou um ato para fim diverso daquele previsto em lei. No final da questão, com aquele erro trocando excesso de poder e desvio de poder, tornou a questão de número 5 uma questão que se encontra errada. Fechada aqui, vamos agora para a questão de número 6. Passei demais. Agora, questão de número 6, que diz o seguinte, ó. A doutrina de direito administrativo ensina que caso vise ao interesse público a manutenção de determinado ato administrativo, pode ocorrer a correção de um vício sanável do ato. Então, pode existir a correção de um vício sanável do ato mediante a convalidação, desde que não cause prejuízo a terceiros e que se trate de vício nos elementos forma ou competência. Em uma linguagem simples, o que é convalidar?
Convalidar é tornar válido. É pegar aquele ato que tem um defeito, mas um defeito sanável. O que é um defeito sanável? É um defeito que dá para corrigir, que dá para consertar. É um defeito mais simples. Eu pego aquele ato com defeito sanável e faço a convalidação desse ato, ou seja, eu conserto esse ato. Esse tópico relacionado à convalidação você encontra no artigo 55 da Lei 9784 de 99, que é a Lei do Processo Administrativo Federal. Você tem que lembrar do seguinte, ó, quais são os elementos? Elementos pode aparecer também na sua prova, sendo chamado de requisitos dos atos administrativos. Quais são os elementos, os requisitos? Nós temos a competência, temos a finalidade, que mais? Temos a forma, temos o motivo e temos o objeto. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Acontece o seguinte, ó, os defeitos na forma e defeitos na competência são defeitos mais simples, ou seja, defeitos na forma e na competência, como regra, admitem conserto, ou seja, admitem a convalidação. Já defeito de finalidade, de motivo e de objeto são defeitos mais graves, ou seja, não tem conserto. Nessas situações daqui, ó, o ato é nulo, ou seja, deve necessariamente sofrer a anulação. Lembra que para convalidar eu tenho que ter foco. Eu convalido defeitos de forma e de competência, desde que essa convalidação não cause prejuízo a terceiros. E nem todo defeito de forma e competência, lembra, admite convalidação. Perguntou seco, defeito de competência admite convalidação? Sim, sempre não, porque eu não posso convalidar os defeitos de competência exclusiva. Defeito de forma admite convalidação? Sim, mas eu não posso convalidar quando a forma é considerada indispensável à validade do ato. Mas olha o que diz a questão. Está dizendo que a correção de um vício sanável do ato ocorre mediante a chamada convalidação. Perfeito. E a convalidação não pode causar prejuízo a terceiros. Perfeito. E a convalidação pode ser feita quando o vício, quando o defeito e o erro estiver no requisito forma ou competência. Perfeito. Exatamente os tópicos relacionados à convalidação. Por isso, questão de número 6, questão que se encontra correta. Passando mais um pouco, vamos agora para a questão de número 7, que já entra aqui no tópico mais relacionado ao controle da administração pública. A questão 7 diz o seguinte, ó, controle da administração pública é o conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos por meio dos quais o poder público e o próprio povo exercem o poder de fiscalização e de revisão das atividades administrativas. Numa linguagem muito simples, controlar é fiscalizar, verificar o que está sendo feito. Vamos continuar a leitura, que diz: de acordo com a doutrina de direito administrativo, quanto à natureza do órgão controlador, o controle pode ser classificado como judicial, que é aquele executado pelo Poder Judiciário, que, em regra, faz a revisão do mérito administrativo. Primeiro ponto, o que é o mérito administrativo? É a análise da conveniência e oportunidade, ou seja, verificar se aquele ato é adequado ou não. Só que o Poder Judiciário, é claro que ele pode exercer um controle dos atos praticados pelo administrador. Veja que nesse caso está sendo feito um controle externo. O Judiciário faz um controle externo em relação aos atos do administrador, até porque é um controle do Poder Judiciário em relação a atos do Poder Executivo. Só que para não ferir a separação de poderes, esse controle externo do Judiciário em relação aos atos do Executivo só vai ser um controle em relação à legalidade, ou seja, o que o juiz vai verificar é se o ato foi praticado de maneira legal ou não, de maneira válida ou não. O Poder Judiciário não se mete no mérito do ato administrativo, porque isso iria ferir a separação
dos poderes. Por isso que a questão de número 7, quando disse que o Poder Judiciário vai revisar o mérito do ato administrativo, se tornou aqui uma questão errada. O Poder Judiciário, quando exerce esse seu controle externo em relação a atos praticados pelo administrador, o que ele verifica é se o ato é legal ou ilegal, ou seja, ele faz controle de legalidade e não controle de mérito. Por isso, questão de número 7, questão que se encontra errada. Vamos agora à questão de número 8, questão também relacionada ao tema controle da administração pública. Questão 8 diz assim, ó, o controle na administração pública é de suma importância para que o Estado execute suas funções em conformidade com a Constituição. Até agora não falou nada. Vamos ver o que a questão quer. Sobre o controle interno no Brasil, é correto afirmar que está subordinado ao controle externo, tendo a sua organização definida pelo Tribunal de Contas. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que existe um controle interno e um controle externo. Realmente, quando a administração exerce o controle dos seus atos, é um controle interno. E lembra que os três poderes, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, deverão possuir um controle interno em relação a seus próprios atos. Só que esses poderes também vão sofrer o controle de outros poderes, que vai ser aqui o controle externo. Só que a grande questão é, existe hierarquia entre o controle externo e o controle interno? Não. Os controles não são subordinados entre si. Eles se somam. Um controle interno ele vai auxiliar o desempenho do controle externo, mas não existe hierarquia entre eles. Qualquer questão que fale uma suposta hierarquia é uma questão que se encontra errada, como foi essa questão de número 8. E para fechar esse tópico de atos administrativos e de controle, a questão de número 9 diz o seguinte, ó, João, tão logo tomou posse no cargo de prefeito municipal, foi informado que pelo seu principal assessor que os atos de sua administração estariam sujeitos a controle político e financeiro do poder legislativo, ou seja, o que o prefeito fizer vai estar sendo fiscalizado pelo poder legislativo. Aí a questão continua e diz, sobre a referida informação, considerando a ordem jurídica brasileira, é correto afirmar que está certa a afirmação do assessor do prefeito, pois o legislativo, por imperativo constitucional, exerce os referidos controles. Eu aconselho aqui a leitura do artigo 31 da Constituição, que fala dessa parte do controle municipal, e também o artigo 71 da Constituição, que vai falar também desse controle aqui realizado pelo Poder Legislativo de forma externa e também pelo Tribunal de Contas. Lembra, o Tribunal de Contas, ele não faz parte de nenhum dos três poderes, tá? Ele é um órgão independente que auxilia esse controle orçamentário, contábil, financeiro. E os atos do Poder Executivo, de fato, estão sujeitos a controle político e estão sujeitos a controle financeiro do Poder Legislativo. O Poder Legislativo tanto vai analisar essa parte financeira quanto a parte política. Um exemplo fácil, quando o chefe do Executivo, por exemplo, o presidente da República, indica o nome de uma pessoa para ministro do STF, o Senado vai ver se aprova ou não aquele nome. É um controle político que está sendo feito. E esse controle político e financeiro está sim dentro das atribuições do Poder Legislativo. É por isso que essa questão de número 9 é uma questão que se encontra correta. Fechando essa parte de revisão de atos e controle, podemos ir para um próximo assunto, que é um assunto importantíssimo para provas de área policial, que é o assunto relacionado à responsabilidade civil do Estado. Desse tópico daqui, leitura fundamental, é o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Esse artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, ele vai falar quem é considerado Estado para fins da responsabilidade aqui objetiva. Já sabemos pelo artigo 37, parágrafo 6º, que Estado vai ser considerado as pessoas jurídicas de quê? De
direito público, como por exemplo União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias, algumas fundações públicas, e também vai ser considerado Estado as pessoas jurídicas de direito privado, mas não qualquer pessoa jurídica de direito privado, uma pessoa jurídica de direito privado que preste aqui serviço público. Só lembra daquela observação. Empresas públicas e sociedades de economia mista, apesar de pertencerem à administração, são pessoas que adotam regime jurídico de direito privado. E essa empresa pública, essa sociedade de economia mista, pode ser instituída para prestar serviço público, beleza, nesse caso responde aqui de acordo com a Constituição, mas pode ser que aquela estatal, aquela empresa pública, aquela sociedade de economia mista venha desempenhar atividade econômica. Se aquela empresa pública, aquela sociedade de economia mista desempenha atividade econômica, ela não vai responder com base aqui na Constituição, ela vai responder com base no direito civil, tá certo? Legislação civil. A responsabilidade dela vai ser do tipo subjetiva, até porque se perguntar seco na sua prova sobre a responsabilidade civil do Estado, você vai dizer que a responsabilidade civil do Estado, ela é objetiva, ou seja, precisa existir um ato, um dano, um nexo causal, mas para que exista a responsabilidade do Estado, não precisa existir a demonstração de conduta dolosa ou culposa, já que a responsabilidade do Estado ela vai ser do tipo objetiva. Durante as questões eu vou aprofundando algumas partes dessa informação inicial, mas já podemos analisar e ler essa questão gigantesca, que é a questão de número 1, que diz assim, ó, em determinado município do interior do Estado, pessoa jurídica de direito privado é prestadora de serviço público. Opa, se eu tenho uma pessoa jurídica de direito privado que é prestadora de serviço público, para fins da Constituição, ela vai ser considerada Estado. Ou seja, a responsabilidade dessa pessoa vai ser do tipo objetiva. Lembra, por exemplo, das concessionárias e permissionárias de serviço público? Concessionárias e permissionárias de serviço público são pessoas jurídicas de direito privado, mas que por delegação passaram a prestar serviços públicos. Então, dentro da lógica da Constituição, elas são consideradas Estado para fins de responsabilidade objetiva. Vamos continuar a leitura. Está dizendo, vou ler de novo, em determinado município do interior do Estado, pessoa jurídica de direito privado é prestadora de serviço público de abastecimento de água potável. Funcionários dessa sociedade empresária concessionária, então aqui ó, que eu falei para vocês, temos uma concessionária, no exercício da função, ao realizarem reparo em estação de tratamento de água, atingiram com duto a criança Guilherme que andava de bicicleta pela calçada e veio a quebrar a perna. Ou seja, eles causaram um dano a um particular, porque o particular, ele vê aqui, ó, tem determinada criança que veio a quebrar a perna. Ele está dizendo que a criança sofreu um dano. Continua. Os pais de Guilherme buscaram a Defensoria Pública, que providenciou o ajuizamento de uma ação indenizatória, ou seja, estão querendo receber uma indenização. Fim da instrução processual, o promotor de justiça civil deve direcionar seu parecer no sentido da responsabilidade civil objetiva da concessionária, que decorre da teoria do risco administrativo, bastando comprovação da conduta, que é o ato, dano e nexo causal, sendo prescindível, ou seja, dispensável, não precisando demonstrar, aqui ó, não precisando demonstrar a existência de dolo ou culpa dos agentes. Veja que a questão é enorme, mas o raciocínio lógico dela é certo, é simples. Diz o seguinte, ó, eu tenho determinada concessionária que é pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público. Os funcionários daquela concessionária causaram dano a um particular. Foi pedida uma indenização. Nessa indenização, o que eles vão ter que provar para ter direito a receber a indenização? Dinheiro. Que existe um ato, uma conduta, um dano e um nexo causal. Não precisando comprovar a existência de dolo ou culpa. Por quê? Porque a responsabilidade naquela situação é uma responsabilidade objetiva, já que estamos falando em uma pessoa jurídica de direito privado
prestadora de serviços públicos. A questão de número 1, ela é enorme, mas é simples. Simplesmente está dizendo que a concessionária responde de maneira objetiva pelos atos de seus agentes. É por isso que a questão de número 1 é uma questão que se encontra correta. E lembra, tá? Lembra, o particular prejudicado, ele não vai processar diretamente a pessoa física, o servidor. Ele processa o Estado, que é o Estado que responde pelos atos praticados pelos seus agentes. Depois é que o Estado vai poder entrar com ação regressiva contra o agente causador do dano. Mas questão de número 1, questão enorme, mas com a ideia simples, questão que se encontra correta. Vamos agora à questão de número 2, que diz o seguinte, ó. João, técnico médio da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, no exercício da função, caminhava carregando em seus braços uma enorme pilha de autos de processo, quando tropeçou e caiu em cima do particular Maria, que estava sendo atendida pela Defensoria, quebrando-lhe o braço e danificando o aparelho de celular que estava na mão lesada. Era processo que ele estava segurando, porque quebrou até o braço da mulher. Então eu tenho um servidor, um técnico, que trabalha aqui na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que, em outras palavras, ele causou um dano a um particular. Qual foi o dano? Quebrou o braço daqui de Maria e ainda danificou o celular. Continua a questão e diz: em razão dos danos que lhe foram causados, Maria ajuizou ação indenizatória, em face da Defensoria Pública Geral do Estado, com base em sua responsabilidade civil objetiva, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa de João. Só uma questão aqui, ó. A Defensoria Pública é um órgão que pertence ao Estado. O Estado é a pessoa. A grande questão é o seguinte, ó. Maria, particular prejudicada, ela deveria ter processado quem? Ela deveria ter processado a Defensoria Pública, o órgão ou o Estado? O Estado, porque é o Estado que responde pelos atos praticados pelos seus órgãos e pelos seus agentes. Você não processa o órgão, não vou processar a Defensoria Pública, a delegacia, a secretaria de determinada instituição. Eu processo a pessoa, ou seja, a ação foi ajuizada de maneira incorreta. Ela não deveria ter sido ajuizada contra a Defensoria Pública, porque a Defensoria Pública é um órgão e órgão não tem sequer personalidade. A ação deveria ter sido ajuizada contra o Estado, porque o Estado sim possui personalidade. O resto aqui está correto, tá? A responsabilidade do Estado é objetiva e é desnecessária a comprovação de dolo ou culpa do servidor. Por que que é desnecessária? Porque, no caso, a responsabilidade sendo objetiva, basta a existência de ato, dano e nexo causal. Mas, em virtude da ação aqui ter sido ajuizada contra a Defensoria Pública, que é um órgão, tornou essa questão de número 2 uma questão errada. Fechada a questão de número 2, vamos aqui à questão de número 3, que diz o seguinte, ó. Analise a afirmação a seguir, entre aspas. O Estado é civilmente responsável pelos danos que seus agentes, nessa condição, causarem à vítima, ainda que haja culpa exclusiva desta última. Considerando a responsabilidade civil do Estado, a afirmativa acima descreve a teoria do risco administrativo. Essa questão aqui eu queria que você pensasse e respondesse aí em casa. O que você acha? Certo ou errado? Essa questão ela foi muito bem elaborada, porque pensa o seguinte, ó, a teoria do risco administrativo, ela é a teoria regra. E o que é a teoria regra aqui? Como regra, o Estado aqui, ele assume o risco da atividade e vai indenizar quando causou um dano ao particular. Só que o que acontece? A teoria do risco administrativo admite que o Estado alegue excludentes de responsabilidade. Quais são as excludentes? Só vou colocar aqui iniciais, tá? Culpa exclusiva da vítima. Se existir a culpa
exclusiva da vítima, o Estado consegue excluir a sua responsabilidade. Outra excludente, caso fortuito e força maior, caso fortuito e força maior, também são excludentes de responsabilidade do Estado. Outra excludente, ato de terceiro. O ato de um terceiro também faz com que exclua a responsabilidade do Estado e o Estado, nessa situação daqui, se ele conseguir excluir a sua responsabilidade, ele não vai ser obrigado a indenizar, a reparar o dano que foi causado. E essa é a regra. A regra é que quando um particular processa o Estado, em sua defesa o Estado pode sim alegar excludentes. Só que tem uma observação. Como forma de exceção, completamente exceção, adota-se a chamada teoria do risco integral. Olha o nome, risco integral. Risco integral é risco total, ou seja, aconteça o que acontecer, o Estado ele vai ser responsável. Em outras palavras, o Estado aqui sempre mesmo, ele vai ser responsável. Ou seja, ainda que o dano tenha acontecido por culpa exclusiva da vítima, por caso fortuito e força maior, por ato de terceiro, dane-se, o Estado ele vai ser considerado responsável. Só que essa teoria do risco integral ela é tão exceção, mas tão exceção, que ela só existe em 3 casos. Quais são os 3 casos em que se adota no Brasil a teoria do risco integral? Quando falar na sua prova que existe um dano nuclear, atentado terrorista em aeronave ou dano ambiental. Falou na questão da sua prova que existe um dano nuclear, um atentado terrorista em aeronave ou um dano ambiental, ainda que o dano nuclear, que o atentado terrorista em aeronave, que o dano ambiental tenha acontecido, por exemplo, por culpa exclusiva da vítima, caso fortuito força maior, ato de terceiro, dane-se, o Estado ele é responsável. Porque nessa situação aqui do risco integral, o Estado não pode alegar excludente, ele é sempre responsável, ou seja, ele não pode alegar excludentes de responsabilidade. Mas lembra que isso é exceção. A regra é o risco administrativo e, como regra, o Estado pode alegar excludentes em sua defesa. Aí vamos ler de novo o que está aqui entre aspas. Olha, o Estado é civilmente responsável pelos danos que seus agentes nessa condição causarem a terceiros, a vítima, ao particular. Perfeito. Ainda que haja culpa exclusiva da vítima. Estão percebendo que a parte importante é isso daqui? Ele está dizendo que ainda que exista culpa exclusiva da vítima, o Estado ele é responsável. Ainda que exista culpa exclusiva da vítima, o Estado vai ser responsável. Se o Estado é responsável, ainda que exista culpa exclusiva da vítima, é porque neste momento não estamos usando a teoria do risco administrativo. Estamos usando nessa questão a teoria do risco integral, porque se estivéssemos usando a teoria do risco administrativo, o Estado conseguiria excluir sua responsabilidade. Mas como a questão disse que ainda que exista culpa exclusiva da vítima, o Estado vai ser responsabilizado, é porque essa questão está falando do uso da teoria do risco integral. Questão muito bem feita, por isso questão de número 3, questão que se encontra errada. Fechado até aí? E para fechar a aula, para fechar esse assunto, questão de número 4, que diz o seguinte, ó. João, apenado que cumpria pena privativa de liberdade decorrente de sentença penal condenatória com trânsito em julgado, foi morto no interior da unidade prisional estadual de Alagoas. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no caso em tela, aplica-se a responsabilidade civil objetiva do Estado. Só para poder fazer uma revisão em relação a esse ponto. Quando falar em danos causados por omissão do Estado, a regra
é que dano causado por omissão do Estado siga o modelo da responsabilidade subjetiva, ou seja, o particular prejudicado vai ter que comprovar que aquela omissão do poder público aconteceu de maneira dolosa ou culposa. Essa é a regra. Só que, como forma de exceção, mesmo em casos de omissão, a responsabilidade do Estado pode ser objetiva, mesmo em casos de omissão. Como forma de exceção, a responsabilidade do Estado pode ser objetiva. Quando? Quando o Estado ele atua como garantidor, ou seja, quando existe uma relação de custódia. E qual é o exemplo clássico de Estado atuando como garantidor? O exemplo clássico é na situação do preso. Então lembra do seguinte: quando perguntar na sua prova, a responsabilidade do Estado é o quê? É objetiva, porque como regra, o dano é causado por uma ação. Quando o dano é causado por uma ação, usamos a regra, a responsabilidade objetiva. Agora, às vezes, a omissão do Estado também gera o dever do Estado indenizar. E como regra, quando o dano é causado por omissão do Estado, a responsabilidade do Estado ela vai ser do tipo quê? Subjetiva. Em outras palavras, a pessoa prejudicada vai ter que comprovar que aquela omissão aconteceu de maneira dolosa ou culposa. Beleza. Agora, mesmo em casos de omissão, quando o Estado atua como um garantidor e existe uma relação de custódia, a responsabilidade do Estado continua sendo objetiva. Exemplo clássico de Estado como garantidor: o Estado em relação aos presos, o Estado em relação a alunos de escolas públicas, o Estado em relação a internos de um hospital psiquiátrico. Veja que nessas situações o Estado tem um dever de garantir a vida e integridade física daquelas pessoas. Por isso que mesmo em casos de omissão, a responsabilidade vai ser do tipo objetiva. E na questão está dizendo o seguinte: se uma pessoa foi morta dentro da unidade prisional, o Estado ele era garantidor da vida e integridade física daquelas pessoas. O Estado responde e responde de maneira objetiva, como disse a questão de número 4, por isso questão de número 4, encerrando essa parte aqui de responsabilidade civil, é uma questão que está correta. Então, faça a leitura de responsabilidade civil do artigo 37, parágrafo 6º. Lembra que você processa o Estado e a responsabilidade objetiva faz com que você tenha que comprovar ato, dano e nexo causal. Não precisa existir a comprovação de dolo ou culpa. Agora, o agente ele vai ser acionado pelo Estado na ação regressiva e o agente só é obrigado a ressarcir o Estado se sua atuação foi dolosa ou culposa, e esse entendimento decorre da leitura do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Então vai dar uma respirada, esse bloco acaba por aqui e na próxima parte já voltamos com assunto novo.